vai ser não somente de palavras, mas também um momento de contemplação, de escuta de nós mesmas, para vermos como, que tipo de eco estamos a procurar para ir em frente. Com muito prazer, vou apresentar a irmã Luísa Berchosa, que vai nos facilitar neste encontro. Missionário de Jesus, e neste momento está em Roma como consultora na Secretaria do Sínodo. Bem-vinda, irmã Maria Luísa, e obrigado por ter aceitado este convite para poder moderar neste encontro. Penso que muitas te conhecem, o teu microfone está desligado. Muito obrigado, Patrícia. Saudações. Boa tarde a todos daqui de Roma. Muito feliz de estar aqui para dirigir este encontro, iniciar esta apresentação. Vou deixar a palavra depois, agora vou dar neste momento para iniciarmos este encontro com o momento da oração e pedimos à irmã Mayra, a irmã da Congregação dos Bem-aventurados, que se encontra também aqui em Roma e trabalha whisky, trabalha no escritório do projeto da Talita Kum contra o tráfico de pessoas humanas. Muito obrigado, Mayra, por estar aqui conosco. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos. O Evangelho de hoje, Jesus nos diz: o reino está no meio de nós e está conosco. E pedimos para esta igreja que caminha, para que cresça em nós a consciência de Sinodal. querermos converter neste caminho sinodal, escutando a voz de muitas irmãs e irmãos, de modo principal, os nossos irmãos que sofrem. Deixemos-nos tocar pelas palavras de Jesus que inspiram em nós, com medo, mas também com alegria. As mulheres abandonaram rapidamente o sepulcro e correram para dar o anúncio aos discípulos. Isso, em Jesus veio ao encontro dos saudosas. Elas aproximaram-se dele, abraçaram seus pés e prostraram-se diante dele. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e anunciem aos meus irmãos que venham para a Galileia e que lá lhes encontrarei. Elas, constantes e perseverantes, recebem este conforto, o ensino e uma missão. Elas, as mulheres da aurora, fortes, íntegras, conscientes de memórias sábias, são enviadas como apóstolas da boa nova da ressurreição. Elas são as primeiras a receber a saudação da nova vida. Não tenham medo. Elas e toda a comunidade de discípulas e discípulos desse tempo e de todos os tempos receberam o dom do Espírito, do Divino Ruá, que renova tudo o que existe. À luz destas palavras, pedimos a Deus para que caminhemos juntos como mulheres e mulheres da aurora que vêm da vida do ressuscitado e anunciam com a própria vida a cada homem e mulher em todo o tempo e em todos os espaços. Amém. A ti la palabra, María Luisa, perdona. No, gracias. Una Com você a alegría. palavra, Maria Luísa. É uma alegria partilhar neste encontro, apresentar aos nossos irmãos e irmãs uma alegria muito bastante, porque o trabalho da Claro muito bom, com bom conteúdo.
pero este gozo de compartir, mas este modo de partilhar aquilo tudo que vamos fazendo em todo o mundo. tengo el honor de presentar a Vou seguir agora a ordem de apresentar a irmã Inês, esclava del Sagrado Corazón de Jesús, religiosa do Coração de Jesus, nasceu em Buenos Aires em 1964, muchos años en la formación, como trabalhou muito já na formação, delicias de nos apostolados genuínos na Argentina, formadora de la última também etapa, cuando formadora van a hacer sus últimos das irmãs na última etapa. Actualmente es provincial Atualmente, de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en Argentina, Uruguay, também é presidente do Sagrado Coração de Jesus na Argentina e Uruguai, de la Conferencia presidente da CONFAR de e Argentina, vice-presidente, vicepresidenta de la também vice-presidente da CLAR. Muchas gracias, Inés. Muito obrigado, irmã Inês, por estar aqui conosco. Bem-vinda. Presente a José Luis, deseosos de Agora eu apresento o José Luís. José Luis Ayala, Em vez de José Luís Ayala, tendría llamado Pepe, ¿no? Le llamamos normalmente é conhecido por Pepe, Nació en Querétaro, en México. nasceu em Querétaro, em México, Del Espíritu Santo, missionário do Espírito Santo em 1987, 33 años como misionero, 33 anos como missionário sacerdote. e 24 anos de Realizó la sacerdócio. formación básica en México, Fez a formação básica em México en Orizaba, y después está en España 2 e años, depois também ficou em Espanha 2 anos, em Zaragoza, onde trabalhou em paróquia. Depois passou também a Madrid, na paróquia de Madrid, onde trabalhou 2 anos. Acompanhou a pastoral juvenil na paróquia de Guadalupe. Forma parte después de una comunidad de inserción en Talapa, Guerrero, donde Ficou também na comunidade de Talapa, em Guerrero, procesos pastorales de pueblos acompanhando processos pastorais sociais de povos originários. a la teología india, Também se interessou muito da teologia índia, acompanhando, licenciatura en Sagrada Escritura, fez a licenciatura em Sagrada Escritura também na Espanha, estando en el equipo de formación de su estando na provincia, equipa de formação da sua después formó província. parte del gobierno general como vicario, Também trabalhou da parte da congregação como vigário geral. le eligieron como animador general de la congregación, Foi eleito também como animador geral da sua congregação 27. entre 2021, aqui vai até 2027. 2021 también, fue Dois- nombrado 2021 também, presidente, perdón, en mayo del 22, vicepresidente mas 22 de foi CLAR, en la Asamblea vice-presidente da CLAR. Tenemos a Inés y a Pepe Temos como a Inês e Pepe vicepresidente de la como vice-presidente da CLAR. deseosas de escucharos, Aqui estamos muito ansiosos, felizes de escutá-las, de la esperanza, ¿verdad? para escutar a sua esperança. Aurora, y deseosas de que todas O digamos, as mulheres da Aurora, do mundo, comunidades, nas nossas comunidades, como as pessoas, anuncio de amanecer, no anúncio do amanhecer. Muchas gracias por vuestra presencia. Muito obrigado por estarem aqui presente conosco. Con los oídos del Agora, y los ojos del corazón, damos abertos, de coração aberto, para escutar as suas palavras. Muchas gracias, María Luisa. Obrigado, Maria Luísa, Palabras tuyas al presentarnos. pelas palavras que nos usou para apresentar. Empezar a poner nuestra presentación. Vamos agora iniciar com a nossa apresentação. Damos buenos días y buenas tardes a todos. Bom dia, boa tarde a todos. Vos convidamos a ter esse espaço de encontro fraterno para que, movidas e movidos com Rua Divina, entremos no horizonte inspirador da CLAR. E acompanhados com as mulheres da Aurora, avancemos na ousada esperança, no despertar da Aurora. Vos convidamos a ter consigo um pedaço de papel e uma caneta, uma pequena vela, uma planta, um sinal da sua consagração. Pepe está silenciado. Pepe está em silêncio, não conseguimos ouvir. Muito boa tarde, bom dia a todos, irmãos e irmãs. Estou aqui também feliz para partilhar convosco neste momento de encontro, para dar mais horizonte. Primeiro, tenhamos um momento a nos perguntar no fundo do coração, olhando nos olhos,
A que nos refere, Aurora? Tenemos un momento interno para escuchar. Vamos escutar, ficamos um momento inteiro para nos escutar a nós mesmos. Nos salva, nos remite a renacer, a A recrear. Aurora nos promete a renascer, a nos criar, voltar à vida conscientemente, de uma maneira nova, de nomear as coisas como se fossem novas. Na segunda, as raízes hebreicas, a Aurora Ra nos convida a levantar, resplandecer e a manifestar. O processo do horizonte entra na consciência, nos convida a entrar neste mundo novo. Entramos neste processo com esta possibilidade que nos oferece. O processo do horizonte entra nesta consciência de nos reconhecermos como um povo de Deus em caminho. Reconhecemos-nos não como uma realidade imóvel e acabada, mas como uma vida religiosa, com o sopro do Espírito e na abertura aos sinais dos tempos e dos lugares, que se está transformando para se tornar credível e coerente, significativa e evangélica. Deste modo, nestes 63 anos de caminho como claro, temos vindo a empreender fases ou etapas de maturidade e crescimento em profunda ligação com as alegrias e esperanças, a tristeza e a angústia do nosso povo, como Igreja da América Latina e das Caraíbas. Podemos descrever essas etapas, como diz Padre, etapas de infâncias e de nascimento da Medellín, através de impulsos para poder gerar uma própria itinerária ao serviço da igreja, do mundo. Também uma etapa de juventude para a vida pública, de situar-se de modo encarnado, mas também uma etapa de paixão, de compreensão da cruz, nestes caminhos desde Santo Domingo, também é uma experiência de ressurreição que estamos experimentando, a partir de onde seguimos com a força do ressuscitado para construir a vida religiosa ao serviço dos nossos povos. Coisa muito importante é o processo reflexivo no caminhar da Declar. Como sinal passado, foram processos de escuta que nos ajudaram a criar os nossos passos como vida religiosa.
no fim do século passado, experimentamos a importância numa mudança da etapa, da época, da fase. Neste início de passo, fomos acompanhar o caminho de Emaús, onde entramos numa escuta profunda para avançarmos como uma vida mística e profética, onde tem um serviço da vida. Estes primeiros 10 anos que acompanharam este milênio da Clara abriram um espaço para nos acompanhar como a história da mulher sirofenícia, da transfiguração, onde conseguimos abordar e compreender novos cenários dos sujeitos emergentes. E também, na ícone da Betânia, esta família de irmãos e irmãs que seguem Jesus, escutamos Deus onde a vida grita, clama, com a vida de encontro que está gritando nos nossos contextos. Posteriormente, a ícone da visitação, da saída ao encontro da vida, Hacer de nuestra vida consagrada nos convida, nós como vida consagrada, como, digamos, um trabalho para as periferias essenciais. E também, como disse as mulheres da Aurora, nos vimos impulsionados para abrir com Maria a comunidade e gente de Cana para recuperar o tempo, a hora de um vinho novo, de uma vida nova religiosa, de uma vida religiosa. Este processo de 3 anos, como acontece, nos colocou numa possibilidade de construir como vida consagrada ao serviço do povo. Deste modo, no meio deste tempo excepcional, conseguimos ver como uma humanidade na vida após a pandemia, impulsionados pelo Espírito, entramos no processo sinodal de discernimento e participação para levar a cabo a nossa 21ª Assembleia Geral. O processo foi constituído de uma pré-assembleia virtual que celebramos em 2021, em agosto de 2021, também uma etapa de encontros regionais virtuais, finalmente, com a Assembleia Eletiva realizada em Medellín, Colômbia, de 1 a 4 de junho deste ano 2022. A partir desses encontros com fraternidade e irmandade, como vida religiosa do continente, entramos em um novo triênio, acolhendo como um dom o Espírito, o ícone e horizonte inspirador para a nossa vida atual, como já apresentamos, as mulheres da Aurora. Também apresentamos aqui a ícone do horizonte. Em primeiro lugar, vos quero declarar que não é uma ícone exclusiva para mulheres, assim como os discípulos de Emaús, sendo homens, inspiram, seja homens e também mulheres da Aurora. No contexto de uma igreja sinodal que se abre a uma transformação mais evangélica, o valor profético da vida religiosa consiste em despertar ao mundo a lógica feminina representada nas mulheres da Aurora. A expressão mulheres da Aurora nos foi cunhada para declarar. É a forma como os estudiosos bíblicos se referem ao texto de Mateus 28. Olhemos atentamente para o ícone. Destacam-se 3 mulheres que caminham com decisão em direção à aurora, que olham para a luz, que sabem manter-se na esperança, agarradas à promessa. Ao redor delas,
Há um contraste de luz e escuridão profunda. É que existem realidades que não amanhecem. Agora vamos olhar para as capas das mulheres. Elas carregam realidades impressas de dor, pois foram elas que tiveram a audácia de estar apresentar e se envolver nos túmulos do mundo. O sepulcro dos descartados, dos despossuídos da terra, dos sem possibilidades, o sepulcro das vítimas de violência, exploração e abuso. O sepulcro da mãe terra ferida. Vamos olhar o movimento, o caminho da luz. Elas estão em estado de missão. Elas foram em frente à luz da aurora, empreendendo em um caminho, colocando seus corações em Jesus, abrindo brechas para o Espírito, para que ele possa entrar e fecundar tudo. Elas se deixam afetar pela luz da aurora. São testemunhas dessa luz, transmissoras da luz e esperança para as realidades da cruz e da dor. Mulheres e homens consagrados somos chamados nesta hora sinodal a despertar essa execução de dons e possibilidades que surgem quando descobrem as pedras que aprisionam a vida, quando o Espírito é permitido habitar e reformar a igreja. Hoje, mais do que nunca, estamos convencidas de que a verdadeira reforma vem do encontro com Jesus, ao eco da sua palavra, aprendendo com seu coração, assimilando seu estilo. Disto, sabem as mulheres da aurora, elas que souberam transformar sua própria existência no encontro com Jesus. É tempo de fazer memória e homenagear os homens e mulheres que em cada amanhecer, em cada um dos nossos povos, se põem em caminho. A porta de cada sepultura são testemunhas de vida, luz e ressurreição. As mulheres foram insubstituíveis no início do cristianismo, como são agora. A igreja tem o rosto da mulher, é tecido principalmente no seio das mulheres. É cada vez mais evidente a necessidade de escutar as mulheres na igreja, de valorizar a extraordinária riqueza, seu modo eclesial de ser e estar, de entrar seus dons para poder gerar vínculos, sinergia e resiliência. Não há ambição de poder ou sentimento de inferioridade, mas sim o desejo de uma maior participação e corresponsabilidade no discernimento e na tomada de decisões da mulher consagrada na igreja, que responda à dignidade comum que todos e todas recebemos no batismo. Todos somos chamados a ser útero. A igreja feminina tem a força da fecundidade, nos homens também, audácia, cuidado, ternura e o abraço.
Abramos espacio al espíritu. Demos espaço ao Espírito Anime la vida religiosa, para encorajar a vida religiosa, que nos sitúe en que el nos lugar coloque no de la lugar da ousada esperança, para despuntar la aurora. no despertar da aurora. Los movimientos del alba, Nos momentos da aurora, nuestros sueños y anhelos nossos sonhos e anseios nacen de la constatación nascem da de que compreensão la realidad no de que está a realidade cerrada ni não está fechada, fechada e acabada, sino que están abiertas mas que está aberta en la fantasía del espíritu, para nós na fantasia do Espírito, construyendo en para la entrega continuar cotidiana. e construir na dedicação cotidiana. Cada una de nuestras pisadas Cada uma das nossas abre pegadas surcos y abre caminos surcos e caminhos que nos regalan paso que a nos paso la dão novedad passo a passo a y el novidade despuntar del que alma. traz o despertar da aurora. Por ello, Por isso, la memoria de las mujeres del a alba memória das es un mulheres da impulso para aurora la vida. é um pulso para a vida. Dejemos entonces Deixemos estos então que movimientos del estes alba movimentos da animen aurora nuestro presente, encorajem o nosso teniendo la presente, certeza de que estamos tendo a enraizados certeza de que estamos en el amor enraizadas de Dios, no amor de Deus teniendo fe e en tendo el fé porvenir. no futuro. Primer movimiento O hacia la vida. primeiro movimento em direção à vida e esperança. La memoria bíblica de A las memória mujeres bíblica das mulheres despuntar del alba no despertar da aurora muestra un camino para ser mostra-nos testigos um caminho, en sermos el testemunha de esperança no coração do mundo, corazón de nuestras no comunidades, coração das nossas comunidades, de tantas historias no coração de tantas histórias diárias de sofrimento e dor, a través de su osada através da libertad. sua ousada liberdade. Las mujeres del alba As mulheres da aurora levam-nos itinerario de num esperanza profundo itinerário de que apunta a la esperança vida. que aponta para a vida, essa que sempre para romper oferece lacunas para quebrar a noite. en este primer movimiento, Neste primeiro la movimento, luz divina nos o Divino Ruá a un empurra-nos despertar a la vida para um despertar para a vida e inquietante esperanza. a partir de uma esperança profunda e perturbadora. Mujeres del alba Abordar as mulheres da aurora en una é mergulhar numa profunda contemplação desafiante e numa espiritual desafiante itinerário espiritual em direção à vida, para movernos para nos caminhar esperanza para resiliente, uma experiência resiliente sea capaz de no que huir, seja capaz de não fugir e permanecer los miedos nos paralizan, sem ser paralisado pelo medo, teniendo la certeza tendo a certeza de que o amor sufrimiento y não é um sofrimento infecundo. para movernos también hacia Para una avançar esperanza que acoge para uma esperança que el acolhe de la vida, no mistério da vida, presencias del resucitado, a presença do ressuscitado dan nombre, que nos dá nome, envuelven alegría, que nos acolhe, envolve na alegria, nos dá identidade e significado, y nos mueven para ir a una esperanza para nos testimonial, encaminhar para uma esperança testemunhal para ser que sai para ser testemunhas de restauración, e profeta da restauração, consolação restitución, e restituição, dando luz a nuevas dando luz a novas possibilidades para que a vida possa florescer. así como las mujeres del Assim alba, como as mulheres da aurora, contra viento y apesar de tudo, contra todas as probabilidades, vamos poder de navegar através da noite até encontrarmos os vislumbres da luz da aurora. es hora de acoger la fuerza de la resurrección y surcar la luz. Conseguiram abraçar o poder, a força da ressurreição, La centralidad en para que a partir da centralidade de Jesus, profundo y renovado em entusiasmo renovado entusiasmo y abrazando el e futuro, abraçando o futuro, caminemos en esperanza possamos caminhar com esperança de la mano e de confiança de mãos dadas com o nosso Deus. a que tomes tu pequeña vela, Acende a pequena vela, que la podamos encender possamos acender
y que podamos reconocer e que possamos reconhecer en lo profundo de nuestras vidas nos profundo do nosso coração, da nossa vida, un fuego inextinguible como para hacernos presença do ressuscitado inextinguível para fazer de ti testemunho de esperança. Depois de alguns minutos, en lo profundo de tu proceso renova essa chamada sagrada, como consagrado, como consagrada, sagrado, como consagrada, en tus espacios de sorofraternidad, todos os espaços da fraternidade, mía, a sua família, servicio y compromiso al pueblo de Dios, serviço e compromisso com o povo de Deus, presencias, nas presenças compromiso por la creación, do compromisso com a criação plena y digna e uma vida mais boa e digna para todos. el fuego inextinguible del resucitado siga alentando nuestro Sendo neste momento de crucificado, El segundo movimiento segundo movimento, hacia lo esencial del seguimiento em direção ao essencial do seguimento de Jesus para a centralidade da relacionalidade humana. El icono de Mateo O 28 ícone de Mateus trata 28 de una tumba vacía, não trata-se do sepulcro vazio, transformación de las mas mujeres sobre a transformação das mulheres de discípulas apóstolas em y apóstolas apóstoles. e apóstolos. Las mujeres As mulheres discípulas que vuelven junto al sepulcro transformam como para discípulas manifestar su amor al Señor. vão ao discípulo para manifestar o seu amor ao No Senhor. es un lugar vacío. E o túmulo não é um lugar vazio, será Con el resucitado. o lugar do encontro com o ressuscitado, Esperanza, um lugar de esperança, profundidad, de de fecundidade, nuevo envío. de novo envio. Ellas Elas dejan de ser parte deixam de fazer de la masa parte de discípulos da massa de discípulos espectadores transformarse e tornam-se apóstolas dos encarnando encarnando com valor un seguimiento radical
um segmento radical e universal do Senhor na Igreja da Aurora. O discipulado nasce do encontro com a pessoa de Jesus, que dá um novo horizonte a uma orientação radical à vida. Não é um exercício intelectual, nem uma opção moral. A chamada envolve toda a vida pessoal, relacional e funcional no exercício do discipulado. É no cumprimento da missão que os discípulos e discípulas se encontram com o ressuscitado. Ficar preso nos seus medos ou nos seus próprios títulos leva à morte. Só assumir o risco da proclamação leva a um encontro com aquele que transforma a morte em vida. E a ausência de amor é irmandade e fraternidade. As mulheres correram a dar o anúncio do anjo. Jesus saiu ao seu encontro e disse-lhes: não tenhas medo, vai anunciar aos meus irmãos. Ainda os considera irmãos, apesar do seu abandono. Jesus envia-os como apóstolas para a primeira comunidade de apóstolos. Por isso, é tempo de acolher a força da ressurreição e promover uma cultura relacional, vocacional que humanize. Vamos olhar agora o sinal que nos faz lembrar a história da consagração ao Senhor, a minha aliança, cruz. Fecho os olhos. Coloco-me a minha experiência de discipulado junto às mulheres da Aurora. Olho para as mulheres na sua audácia, dentro do coração, e sinto que parto com elas. Dejo que me alcance la luz Deixo que a luz da aurora me alcance. Coloco-me no encontro transformador com o ressuscitado. Pido superar el miedo interno. Peço para superar o meu medo interno, da radicalidade do Evangelho. Abro-me ao novo. Escucho mi envío como apóstol. Abro-me, escuto
o meu ser enviado como apóstolo para cuidar a vida, para humanizá-la com relações comunitárias que curam, recriam, enriquecem e que exerce a atração vocacional pelo seu testemunho. Voltemos ao Evangelho, que é capaz de curar e ressignificar a nossa humanidade. Façamo-lo com urgência, sem pressa, mas sem hesitação, como fizeram as mulheres da aurora, quando ousaram caminhar pela noite, quando ousaram ser testemunhas do Cristo ressuscitado. El tercer movimiento. Terceiro movimento, Avanzar indo hacia la dignidad y la cultura del cuidado. a dignidade e a cultura do cuidado. Neste terceiro movimento, somos convidados a prestar especial atenção no cuidado. Hoje, mais do que nunca, urge uma ética de cuidado que permeia todas as dimensões da vida humana e abraça todas as áreas: religiosa, racional e desejo e da responsabilidade. Perante o abuso sexual de poder e de consciência, como igreja, como comunidade, estamos abalados. Esta situação exige-nos a entrar num processo de conversão e de reforma. Como discípulas e discípulos, o encontro com o ressuscitado abre-nos a uma nova forma de compreensão e de perceber as nossas vidas, onde cuidados e proteção se tornam um eixo central em uma exigência que não pode ser invertida. Como as mulheres da aurora, temos de caminhar para uma nova cultura nascida à luz da Páscoa, a cultura do cuidado. Como diz irmã Rosaura Gonçalves, cuidar é um verbo feminino, lento, carinhoso, que contrasta a nossa pressa e a nossa ansiedade por resultados imediatos. Dá calor às nossas relações comunitárias, quebra as nossas defesas e faz-nos inventar gestos de ternura e compaixão. Este compromisso é revolucionário e pede-nos uma profunda conversão para uma nova forma de ser e de compreender a vida e as relações, na qual assumimos responsabilidade moral de cuidar e respeitar a dignidade de cada pessoa, mas em particular a das mais frágeis e indefesas do nosso mundo, da nossa sociedade, que são crianças, adolescentes e adultos vulneráveis.
de acoger la fuerza de É la tempo de acolher o poder da ressurreição atender a los gemidos de las e atender os gemidos das vítimas crear relaciones que e promuevan gerar relações que promovem a cultura do el encontro, buen trato, do cuidado e do bom tratamento, e de realçar as dinâmicas de abuso sexual vivir el modo que relacional de Jesús. possibilitam para viver um mundo relacional de Jesus. Te invito a que puedas cerrar tus ojos. Vos convido a fechar os seus olhos. Num primeiro momento, traga à sua memória, na sua memória profunda, alguns gestos experientes de ternura En tu historia. e proteção na sua história. También reconoce en lo profundo Reconhece também profundamente los dones de ternura y os dons de ternura e compaixão con los que la Ruach divina te ha com dotado que o para Espírito Divino y proteger a quienes te rodean, apresentou para cuidar e proteger aqueles que te rodeiam, especialmente a los hermanos y especialmente irmãos e irmãs vulneráveis. trae a tu memoria, recuerda Procura de lembrar na tua memória apóstola alguns episódios de ternura y em que tenha sido como apóstolo, apóstolo de ternura e de cuidado. termina este momento orando. Termina este momento de oração fazendo um gesto de carinho para si próprio, que sea que seja gesto um gesto del modo como Dios do modo em que Deus para contigo consigo consigo y el compromiso para vivir um compromisso relacionalidad humana. de viver a nossa relação humana, Hemos sido amados, lembrando que quando amamos, que cuando amamos, cuidamos, e quando cuidamos, cuando amamos. amamos. Quando cuidamos, amamos.
El cuarto movimiento del Quarto movimento do espírito, essa possibilidade de ser sinal, palavra, metáfora creíble, metáfora credível, que es caminar que é caminhar hacia la interacción em direção à interação e encontro de carismas. Hoy se Hoje, juzga el proceso de transformación o eclesial processo de transformação a la luz eclesial, de un à modelo luz de um de modelo da iglesia, igreja pueblo de Dios en camino, como povo de Deus em caminho, que sea que participativo é y participativo responsable. e corresponsável. El hoy de la Hoje, historia a história reclama una vida exige religiosa uma vida capaz de religiosa desplegarse capaz de en assumir la travesía, de dejar de riscos ser na referentes viagem, de deixar de individuales ser uma e referência individual institucionales e institucional para ser para referentes ser del referência reino do reino por la comunión. através da comunhão. El relato místico profético A história místico-profética e de comunhão da vida religiosa hoy se expresa a partir de la hoje vulnerabilidad expressa através da y es en vulnerabilidade ella e é nessa donde se encarna la vida que que se solo encarna a existe vida que só interrelacionada. existe interrelacionada. Es el momento de É transitar tempo juntas de y juntos passarmos juntos e hacia las aguas juntas más profundas para de as la águas pequeñez mais evangélica, profundas da pequenez evangélica, despertar y despertar sostener e la esperanza sustentar profética a esperança profética de lo poco, do lo pouco, pequeño, do pequeno, lo pobre do e pobre insignificante. e do insignificante. La significatividad y O simbolismo significado creíble e de la vida religiosa simbolismo credível da vida religiosa solo se puede dar só de podem la surgir manera interrelacional através de uma de la comunidad, interrelacional de la comunitária generatividad e colectiva da que generatividade trasciende coletiva geografías, que transcende as estadísticas geografias, y as economías estatísticas individuadas, e as economias individuais, llegando por el diálogo chegando y através do discernimiento diálogo e do a acciones discernimento conjuntas a ações con conjuntas incidencia transformadora que têm um de la realidad. impacto transformador da realidade. La mística de lo inter A es mística do así Inter el lugar torna-se de assim um revelación. lugar de revelação. Personas en relación, Pessoas em relação, íntegras, íntegras, integradas, integradas integradoras, e integradoras, que se empeñan en reflejar que la se comunión esforçam para trinitaria refletir a comunhão en trinitária comunión con em laicos, comunhão com os en leigos, afinidad em interinstitucional, afinidade interinstitucional, promoviendo y promovendo diversificando nuevos e liderazgos diversificando y novas servicios, lideranças, ministérios e serviços, expresando con redes misioneras expressando com redes itinerantes missionárias itinerantes la opción radical de a servir opção en las radical de fronteras servir em fronteiras existenciales de la vida. essenciais, onde a vida é uma luta pela vida. Por eso, Por es isso, hora de acoger é la tempo de fuerza de la acolher resurrección a força da y servir ressurreição en itinerancia e e servir na itinerância, intercongregacionalidad e interculturalidad intercongregacionalidade, hasta que interculturalidade, acontezca la até que transformación. ocorra a transformação. Los invito a hacer un Vos gesto con las convido manos. a fazer o gesto com as mãos, Voy a poner mis manos colocar en un gesto de consagración al as mãos no Señor, gesto de consagração ao Senhor, de recibirlo todo de de Él receber y de todo ofrecerle Ele todo. e de oferecer tudo. Me centro en una mano
Concentro-me por uma mão. represento en una parte de ella. Represento-me numa parte desta. Doy gracias por Dou ser graças dedos por con ser uma mão com a outras. descubro y siento Descubro, más forma sendo quem mais forma a minha mão, quién estoy unida, com quem estou unido, quiénes estoy integrada, com quem estou integrada, con quienes nos com quem potenciamos la vida. melhoramos a vida. Voy a entrelazar mis manos Entrelaçando as minhas mãos, y percibo la experiencia percebo a experiência de comunión interinstitucional, de comunhão interinstitucional, intercongregacionalidad. intercongregacional. Recibo la mística de lo R- inter Recebo a como mística lugar de da revelación Inter de Dios. como lugar de revelação de Deus. Pongo lo inter Estou pronto para o que Inter acontezca la transformación. até que a transformação ocorra. Acojo lo inter disponiéndome Acolho a Inter, Y desde esta disposición nos abrimos está à al disposição. Se nos abrimos ao quinto movimento, hacia la sinodalidad. movimento em direção à sinodalidade. Este movimiento nos empuja Este movimento a leva-nos experimentar de manera a experimentar de maneira más intensa cada vez mais intensa a necessidade e a beleza caminar juntas, de caminhar juntas e de caminhar juntos, ya que la sinodalidad como uma vez que a sinodalidade, como dimensão constitutiva da Igreja, favorece o diálogo, encontro, a participação e a corresponsabilidade, o que articula todos os processos, espaços e a estrutura da nossa navegação em conjunto. Remar com outras e outros é um movimento que nasce na própria essência do humano e de toda a criação. O nosso Deus deixou a sua marca relacional em tudo e em todas e todos. A sua presença vive e interage conosco e entre nós. Por isso, como as mulheres da Aurora, remar
no mesmo barco significa parar, reunir e estar juntas para celebrar a presença do ressuscitado e discernir o sopro do Espírito a fim de proclamar o Evangelho e realizar o projeto do reino de Deus. Em última, trata-se de sonhar juntamente com tantas irmãs, irmãos das outras igrejas. Por ello es hora de Por acoger la isso, fuerza de la é tempo de acolher a força da ressurreição e remar com outras e outros para contribuir para a reforma da igreja. Mientras acojo este movimiento de remar juntos. Este momento de remar juntas, Un trozo de papel, convido a pegar um pedaço de papel, colocar en él, colocando os nomes los nombres con quien actualmente daqueles que atualmente, mi misión na sua vida e missão, é chamada juntos. para remar juntas. Estás convocada por el resucitado Estás convocada, chamada por ressuscitado, para fazer este caminho sinodal de participação na procura de processos e na tomada de decisões. Neste papel, escreve dos nomes com que foste chamada a trabalhar juntas, a remar juntas. sabiendo que quizá haya muchos nombres. Já que escreveste muitos nomes, símbolo, Que en este papel que has llenado de nombres, esses papéis que colocaste nomes, pequeño barquito de papel, faça um pequeno barco de papel, como um símbolo deste convite a remar juntos na mesma barca. tomamos un momentito para hacer Tomamos papel lleno de um nombres, momento para barca para fazer con Jesús, fazer barco, um pequeno barco deste papel, entre nosotras y com nosotros, todos nós, recorrer juntos este camino de para caminharmos juntos neste caminho.
Pues así con nuestros pequeños Assim, com nossos pequenos barquitos, barquinhos, vamos a seguir remando, ir possamos adentro, conseguir remando estamos juntos resucitados, nos em direção ao lleva ressuscitado, a seguir caminando y remar seguir juntos. caminhando, remando juntas. El espíritu nos sigue moviendo. O Espírito nos segue que, movendo o sexto movimento, Hacia la utopía del reino, como a utopia do reino, de hermanas y um de mundo hermanos. de irmãs e irmãos. Contemplamos el modo de ser Contemplamos o modo de ser, y hacer profético de las a, mujeres del a alma. forma profética das mulheres da aurora. Buscaba el cuerpo de su maestro. Maria procurava o corpo do seu mestre, o ressuscitado, convida a não reter Dónde encontrar su e cuerpo. revela-lhe onde encontrar o seu corpo. A mis Vai hermanas y hermanos. ter com os meus irmãos e irmãs. Es la primera vez que utiliza la Esta expresión primeira vez que hermanas y utiliza a hermanos, expressão irmãs e irmãos, resaltando la sorofraternidad en el usando a cielo. fraternidade de um Deus. Serán María y las Será demás mujeres, Maria e outras del mulheres, alba del as cristianismo, mulheres da aurora do cristianismo, serão sempre em todo testigos de sorofraternidad testemunhas da en la primera irmandade e comunidad fraternidade na primeira comunidade cristã. Ser religiosa Ser religioso en el mundo de hoy no mundo de hoje se constituye é constituída continuo num exercício contínuo, transformarse procurando transformar-se semeadoras e semeadores de irmandade e fraternidade universal, o único remédio capaz de curar as feridas da humanidade. É um testemunho de amor e alegria daqueles que descobrem a beleza de viver, não para si próprias, mas para os outros e outras, abertos ao totalmente outro, que é Deus. ahondar en modos relacionales, Aprofundar os modos relacionais numa perspectiva evangélica e desaprender práticas eclesiais que estão longe da vontade de Deus, para alcançar relações circulares inclusivas e libertadoras, que sejam irmandade fraternas, que valorizem e respeitem o papel de liderança das mulheres e dos leigos, erradicando todo o servilismo e clericalismo e todas as formas de violência. É tempo de acolher a força da ressurreição e formar-nos para sermos sempre e em todas as coisas mais como testemunhas da irmandade e fraternidade. Para escutar a poesia, vamos agradecer pelo testemunho de uma mulher da aurora pela minha vida. Enquanto escutamos a poesia, vamos colocar e podemos escrever na chat um nome como foi a mulher da aurora da nossa vida. Mujeres, hasta que salga lo mejor. Mulheres, Tu beso, por isso, sellando una promesa, segundo uma promessa e peregrinação, medicina que sana toda herida. medicina que cura toda a vida, Tus pisadas, abriendo caminos de esperanza. abrindo caminhos de esperança.
Tu corazón, do coração, latiendo hogareñamente abrindo carinhosamente al genuino ritmo ao del mesmo paso ritmo verdaderamente humano. dos passos verdadeiramente humanos. Tú, indeclinablemente presente y cercano, Tu, que és presente, donde urge el canto amigo, onde donde urge llega el miedo, canto amigo, donde se necesita el fuego nuevo, onde se necessita um fogo novo, donde se clame onde por guardianes fieles y se aguerridos grita que custodien que celosamente la esperanza. que constituem a esperança para que os pequenos, Amor que acompaña toda travesía auténtica, amor que acompanha toda a travessa que desvive en autêntica, arrullos, que vive descuidos y cuidados, dos cuidados, hasta que surja lo mejor del que otro, surjam o melhor do más outro, preciado, que é o mais preciado, más genuino, mais genuíno, noble nobre y largamente anhelado. e largamente amado. Presencia Uma de presença purifica de y tudo lleva a purifica madurez, e leva a una amadurecer generosa ofrenda e a uma eucarística generosa de cada oferta día. eucarística de cada dia. Y así nos movemos Indo agora, hacia el siguiente movimiento de las mujeres del alba. agência movimento das mulheres da Aurora, Cambio sistémico y la na incidencia mudança política. do sistema e a incidência política. Este séptimo impulso Este sétimo impulso mobiliza-nos para avançar dentro del camino sinodal dentro do caminho del movimiento sinodal, social.
na transformação social, cual incluye que inclui a justicia justiça social e ambiental. Es una llamada a É salir y uma superar chamada a sair e la a superar autorreferencialidad, a autorreferencialidade e comprometermos-nos consagrada com a vida consagrada, com a sustentabilidade da humanidade, do planeta. y esto solo sucederá E isto desde la pode conquista de la acontecer equidad a como partir da fundamento conquista da relacional, equidade como uma sin base que haya relacional, nadie excluido sem que ninguém o seja excluído invisibilizado. e tornado invisível. Como sociedad e iglesia, Como sociedade e como estamos igreja, tomando cada vez estamos mayor cada vez conciencia mais sobre la conscientes necesidad de un da cambio necessidade estructural de uma mudança dentro de estrutural nuestras sociedades. dentro da nossa sociedade. Así, Assim, con la fuerza del resucitado com y a la guía del força do Espíritu Santo, ressuscitado e a orientação do Espírito, experimentamos invitados a movernos experimentamos primeras e nos movimentamos primeros apóstoles como primeiros e primeiras de nuevos apóstolos referentes sociales de novas nacidos a la luz de referências la sociais Pascua. nascidos à luz da Páscoa. Emprendamos esfuerzos y Empreendamos proyectos de cambio esforços sistémico e projetos de mudanças que nos permitan sistêmicas soñar, que nos permitam sonhar, recrear procurar estructuras sociales más e buenas, recriar estruturas justas, sociais sanas y mais dignas, boas, justas, saudáveis e partiendo dignas, desde abajo, partindo de con los baixo, pobres, com os en pobres vínculo con otros. e em ligação com os outros. Por eso es hora de acoger Por isso, é tempo de la acolher resurrección a força da para que ressurreição, dentro de un camino para que sinodal dentro do caminho sinodal avancemos en la transformación social, possamos avançar na no transformação permitiendo social, que nadie se não no se permitindo invisibilice a que nadie ninguém se torne en la invisível sociedad, na en sociedade e na nuestras igreja comunidades. e nas nossas comunidades. Te invitamos Convidamos a que, para que, pudiendo acceder al chat, olhando para a chat, puedas, desde la realidad concreta en la que vives, possam ver a realidade concreta que vivem, sociales, segundo a estrutura humanas, social organizadoras, humana, podamos reconocer qué grupos possamos sociales son los reconhecer invisibilizados, que grupos sociais excluidos, estamos descartados descartados en nuestros contextos. no nosso, segundo nossos contextos. Acoge con valentía, Acolhe a coragem, con la misma valentía que com a las mesma mujeres de la coragem aurora y con das la luz del mulheres Espíritu da aurora e com a luz do fue Espírito, llamado a visibilizar. foi chamada a viver. Si puedes acceder al Podes chat y incorporarte a aceder este enlace, a chat e ver esta link. puedes poner Podes colocar tres realidades três, no visibles três que es realidades necesario que mostremos y que que precisam de ser juntos tornadas estamos invisíveis. poniendo ello. Escrevas segundo o link na chat. El octavo movimiento O oitavo movimento hacia é el cuidado responsable del cuidado ambiente responsável do y ambiente los derechos de las e dos generaciones direitos futuras. das gerações futuras. Se ha puesto en evidencia la Foi fragilidad del colocado planeta. em evidência a fragilidade No do obstante, desde planeta, el mundo entero, a tomada todo consciência delante de los ojos, la não somente do mundo posible inteiro, mas extinción perante a todos de la nós, especie a humana verdade da como la extinção da tuvimos espécie humana, con la como pandemia tivemos del COVID. com a pandemia da Covid. En este octavo Este movimiento movimento oitavo nos permitimos reflexionar permite-nos en torno refletir común
sobre o nosso futuro comum, animados pelo espírito criativo. Só o espírito nos faz caminhar com o corpo em consciência, coerência, incidência prática do cuidado da casa comum. Todas e todos devemos colaborar como instrumento de Deus para o cuidado da criação. Cada um segundo a sua cultura, experiência, suas iniciativas e capacidades. Todos os projetos nos obrigam a contemplar as necessidades do nosso ambiente e envolver-nos na procura do bem comum, partindo da transformação do próximo, na escuta dos mais empobrecidos e da nossa irmã Mãe Terra, a fim de recuperar as condições para uma existência digna, sustentável para todas e todos. Como ver este movimento em direção ao cuidado responsável com o ambiente? É tempo de acolher a força da ressurreição para uma opção renovada para a ecologia integral a partir da consciência da sacralidade da criação. O perfume, segundo o Evangelho, é um sinal do cuidado que as mulheres da Aurora quiseram dar ao corpo de Jesus e que Jesus o transfere para as suas irmãs e irmãos. Não me tenhas, não me detenhas. Vai ter com meus irmãos e irmãs. Sinto-me convidado a doar-me e a dar o meu perfume, a promover a conversão ecológica como uma dinâmica que dá privilégio à dignidade humana, cuida da sacralidade da criação e interrelaciona tudo na procura do bem comum. Ser uma presença ao serviço da vida, empenhada no cuidado da casa comum e na defesa dos mais vulneráveis da sociedade. Ou como perfume dos irmãos da minha vida, me pergunto, onde me convida Jesus a levar meu perfume? A quem o derramar? A quem o derramar?
El espíritu O Espírito estuvo actuando sobre nosotros, continua atuando sobre nos nós, estuvo bañando de luz. continua iluminando a luz, Este encuentro orante, ajudando-nos neste encontro de oração, la luz de la aurora a luz da aurora se hace cada vez más resplandeciente. se faz cada vez mais resplandecente. Vamos a recordar los distintos momentos Vamos lembrar agora o que fuimos quinto teniendo a lo largo de la momento, meditación, quando que falamos se nos movieron más, do momento, preguntándonos cómo se perguntamos-nos enriqueció a nossa, mi experiencia, como se enriquece a minha experiência da aurora, recogiendo los sentimientos que em habitan os sentimentos de vida, en mi corazón, o meu coração, a qué me mueven. como me movo. Puedo dejar un eco Percebo de lo vivido en el chat. María. Maestro. Nos decidimos a salir en plena madrugada, haciendo frente al viento en contra, al frío y al miedo en la oscuridad. A paso firme, juntas y juntos nos damos ánimo para llegar. Nuestras pupilas se han dilatado,
Los corazones se aceleraron y vemos cómo la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Tenemos fresca en nuestra memoria tu palabra viva. Tu cruz nos desvela y nos desafía. Tu amor nos hace permanecer. Hasta el lugar de la herida vamos, nos mueve el dolor de nuestros hermanos. En nuestros pies va la profecía De 1000 testigos que son semilla. y vemos cómo la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Somos la iglesia que humilde se estrena escuchando las voces de los que siempre quedaron al borde de los gemidos de la creación. En este encuentro nos sale, Señor, tan hermosa sorpresa. Nuestras pupilas se han dilatado Los corazones se aceleraron y vemos cómo la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. En micrófono, María Luisa. Muchísimas gracias. Estamos Muito obrigado. nuestros sentimientos en el Estamos chat, colocando os nossos sentimentos na chat. nos quedan cortas, Eu ¿verdad? penso que as palavras não bastam, Tanta intensidad, de tanta com muita intensidade, de muita ternura, de muita esperança, con ternura y coraje, e com ternura e coragem, con impulso, com um grande impulso, fortaleciendo nuestra vocación, nuestros sentidos. fortalecendo as nossas vocações. Bueno, creo que ha sido Muito bem. un regalo Creio que nos que llevamos tem en el corazón. que foi uma prenda, uma oferta para seguir, Saboreando y compartiendo. Yo saboreando creo que e algo partilhando, está nos grabado para perguntando. compartirlo. Penso que isso está já registrado para podermos partilhar com as nossas irmãs. Muchas gracias. Si Muito tenemos algo más, obrigado. un Se poquito tem más del tiempo, alguma coisa, o tempo una passou. palabra más o nos despedimos, agradeciendo especialmente Agradecer a Inês e Pepe, a la Clar, toda a Clara e todas as mulheres e homens que deram a vida aqui onde nos encontramos, neste modo significativa, com uma união de coração. E foi muito bom. Gracias, María Luisa. Muito obrigado, Maria Luisa. Obrigado a todas e todos que participaram neste encontro. Un momento místico. Foi um momento muito místico, profundo, Y que podemos repetir e também que podemos continuar a repetir para escutar na próxima semana.
nas 4 línguas para eu conseguir desfrutar mais do que o documento. Um abraço virtual para Inês e Pepe. Grandes aplausos para eles os dois. Muito obrigado. Obrigado por ter nos convidado. Obrigado por terem seguido esta apresentação. Este momento muito importante da igreja que nos permite de nos amarmos, que a vida religiosa, muito bem, também intervém e colocar esses pontos. Muito obrigado a todas e todos para caminharmos juntos nesse espírito. Seguimos nesta união. Muito obrigado para que consigamos caminhar nesta união. Um grande abraço.